Fala pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre modelos atômicos. Exatamente, e o primeiro modelo atômico, o mais consistente que nós vamos estudar aqui é o modelo atômico de Dalton. Exatamente, o modelo dele foi conhecido como bola de bilhar. Exatamente. Bola de bilhar. Por quê? Essa bola de bilhar aqui, gente, você pode associá-la a uma bola de sinuca. Mas por quê? Dalton, ele considerava que o átomo seria maciço, A bola de bilhar e uma bola de sinuca é fácil para você entender essa questão do maciço. Esférico e indivisível. Esse indivisível aqui merece uma observação. Por quê? Ele considerava com esse indivisível que o átomo seria a menor parte da matéria. Como isso, Para ele, se a gente pega um material, você vai dividindo esse material, dividindo, até você ter partículas menores. E aí, quando chegasse um momento que você não conseguisse mais dividir, essa partícula, então, indivisível para ele seria o átomo, porque você chegou ali, pronto, não dá para dividir mais, então você teria chegado ao átomo. Esse é o modelo para Dalton, Depois de Dalton, galera, a gente tem o modelo atômico de Thomson, que é conhecido como o pudim de passas, certo? Então, uma coisa muito importante que tem aqui no modelo atômico de Thomson é sobre a eletricidade, os estudos sobre a eletricidade. Por quê? Por meio de uma experiência com tubos de raios catódicos, o Thomson, gente, ele descobriu os elétrons. Então, é muito importante você associar a descoberta dos elétrons aqui. Os elétrons eu vou representar assim, tá? A descoberta dos elétrons no modelo de Thomson. Por quê? Se ele agora descobriu os elétrons, ele tem que enfiar esses elétrons em algum lugar desse átomo. E aí, o que ele falou? Ele falou que o átomo, para ele agora, continua sendo maciço, tá vendo? Assim como o de Dalton. Então, o maciço continua. Só que agora ele falou que o átomo era uma massa positiva com elétrons espalhados. O modelo pudim de passas é fácil para você entender isso, porque se você imaginar só o pudim, seria essa massa positiva aqui, que seria toda essa parte aqui representadinha de azul. E cada uva passa que você enfiou nesse pudim aí, seriam os elétrons espalhados, certo? Uma outra coisa importante é que, além dele descobrir os elétrons, ele viu, gente, que todos esses elétrons, eles eram menores do que um átomo de hidrogênio. Opa! Se eu descobrir uma partícula, que é o elétron, que é menor do que um átomo, significa que agora esse átomo, ele é o quê? Divisível. Agora ele é divisível, tá vendo? Ele já contrariou aqui a indivisibilidade do átomo que Dalton havia falado. Por quê? Eu tenho uma partícula, que é o elétron, que é menor do que um átomo. Então eu posso sim pegar esse átomo e dividi-lo ainda em outras partículas, que no caso seria um elétron, comprovando dessa forma que o átomo seria sim divisível. Depois, galera, de Thomson, nós vamos ter o modelo atômico de Rutherford, que é conhecido como sistema planetário. Tem aqui esse desenho, desculpa, gente, mas foi o melhor que eu pude em relação a desenho, prometo melhorar. Mas, para Rutherford, o átomo, ele teria um núcleo positivo, tá vendo que seria esse azulzinho aqui, um núcleo positivo, rodeado por elétrons, que estão representados aqui nesse vermelhinho. Uma coisa importante saber é que, para ele, esse núcleo positivo aqui, ele representa a maior massa do átomo. Então, esse núcleo positivo, ele seria denso, ele concentraria uma maior massa do átomo, estaria concentrada nesse núcleo. Enquanto os elétrons representariam a maior parte desse átomo, ou seja, eu tenho um volume maior ocupado ali por elétrons
e uma massa mais concentrada aqui no núcleo, certo? A gente está falando do século XX, né? Radioatividades, estudos sobre radioatividade, que tem tudo a ver com o experimento que Rutherford fez. Fala, galera, vamos falar um pouco desse experimento de Rutherford, né? Que eu falei para vocês ali sobre a radioatividade, porque o Rutherford, ele usou um material radioativo, que foi o polônio, que está representado por essa bolinha vermelha aqui. Gente, a intenção do Rutherford não era descobrir um novo modelo, era, na verdade, comprovar que o Thomson estava certo. Então, ele está fazendo uma experiência e esperando que resultado? Ele esperava que ele ia pegar esse material radioativo que iria emitir partículas alfa, que são partículas positivas, que iriam atravessar essa lâmina de ouro. Ele usou uma lâmina de ouro para que a gente pudesse ter uma lâmina bem fininha mesmo. E aí você imagina essa lâmina aqui, como ela era bem fininha, você conseguiria imaginar os átomos assim, né, dispostos um do lado do outro, como se e essa partícula atravessando os átomos. E aí ele esperava que todas elas fossem passar, ó, livremente, para comprovar que Thomson estava certo? Mas não foi isso que aconteceu, né? Olha aqui o que aconteceu de verdade, né, na experiência dele. Quando ele emitiu essas partículas positivas, a maioria delas realmente atravessou diretamente aqui essa lâmina de ouro. Mas algumas sofreram um desvio. Tá vendo aqui, ó? Elas vieram e quando bateram aqui no átomo, né, na lâmina de ouro, sofreram um determinado desvio. E outras, poucas, mas também aconteceu, delas baterem e voltarem, sofrerem uma repulsão. Gente, o que ele percebeu com isso? Se eu estou emitindo uma partícula alfa positiva e ela está sofrendo uma repulsão, é porque em algum momento ela encontrou um núcleo denso e positivo. Então, positivo com positivo provocou essa repulsão, que foi o que aconteceu aqui. E essas que sofreram desvio porque ao passarem próximo desse núcleo denso e pequeno e mais positivo, elas sofreram essa força de repulsão capaz, né, de provocar esse desvio aqui. E a maioria que passou estava passando pela eletrosfera. Então foi isso que Rutherford descobriu, né? Ele comprovou a existência da eletrosfera, de uma maior parte do átomo ser vazia e negativa, comprovando todos as partículas alfas que passavam direto, né? E comprovou que havia sim um núcleo positivo pequeno e denso, que era responsável por essas partículas alfas que batiam no núcleo positivo e sofriam essa repulsão, retornavam, né? Então essa foi a experiência de Rutherford, que comprovou esse modelo atômico que a gente conhece de sistema solar, né? Por ter essa associação. Valeu? Sistema planetário, gente, planetário. O modelo atual, então, é o de Rutherford-Bohr. Por quê, gente? O Rutherford, ele acertou muita coisa, certo? Mas o Bohr, ele veio para falar de algumas coisas que o Rutherford não tinha falado. Por exemplo, o Rutherford falou que a gente tinha um núcleo positivo com elétrons rodeando por ali. Ele não falou exatamente o que esses elétrons estavam fazendo, como eles se comportavam. E é isso que o Bohr veio falar pra gente. O que cada elétron estava fazendo ali? Então o Bohr, ele veio com as ideias de energia e de órbita, né? De órbitas. Essas órbitas aqui seriam, galera, cada camadinha, que seriam as camadas que a gente conhece como K, L, M, N, O, P e Q, certo? Ele diz o que, pessoal? Que cada camada, por exemplo, K, L, M,
Cada camada teria uma quantidade de energia determinada, uma quantidade de energia quantizada aí, né? Quando a gente está falando agora de física quântica, foi isso que o Bohr estudou, né, para chegar nessa conclusão. Então, ele diz o seguinte: os elétrons, eles estão nessas camadas, certo? Existe uma atração do núcleo pelo elétron, porque é uma carga positiva com uma carga negativa. Esse elétron, ele só não sai daqui e é completamente atraído por esse núcleo exatamente por causa dessa quantidade de energia que existe nessas camadas. Então, uma coisa importante também é a gente perceber que quanto mais distante do núcleo, maior vai ser a quantidade de energia dessa camada, né? Aqui, ó, quantidade de energia. E uma camada que tá aqui, bem pertinho, vai ter uma menor quantidade de energia, certo? Outra coisa que ele viu também é o seguinte, que esses elétrons, eles podem mudar de camada. Eu posso ter um elétron que está aqui numa camada mais inferior, né, próxima aqui do núcleo, e ele pode saltar para uma camada mais externa. Quando isso acontece, quando eu tenho um elétron que está saindo de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ocorre uma absorção de energia. Então, ele absorve energia, né? Ele está saindo de uma camada com menor energia para uma camada de maior energia. Então, ele absorveu essa energia. Agora, quando ele volta, ele quer sair de uma camada mais externa e voltar para uma mais interna, ele faz o quê? Ele libera essa energia. Só que ele libera essa energia, pessoal, em forma de fóton. Em forma de fóton, que é luz, né? Que é o que acontece na questão dos fogos de artifício. Existe uma excitação dos elétrons. Ali, eles vão saindo de camadas internas e indo para camadas externas, absorvendo muita energia, e aí depois eles liberam essa energia em forma de fóton, que é luz. E aí, dependendo do comprimento de onda, eu posso ter cores diferentes, né, dessa luz aqui. Ok, pessoal? Esse então é o modelo mais atual, que é o do Rutherford Bohr.